Olá pessoal, no Passando por Aqui de hoje eu gostaria de partilhar com você uma reflexão. E o tema dessa reflexão surgiu quando ainda esta semana uma psicóloga publicou em sua rede social um poema lindo de Rubens Alves, cujo nome é A Complicada Arte de Ver. E esse poema me trouxe à memória algumas experiências que tive ao longo da minha vida. Dentre elas, uma muito recente, que foi a experiência quando eu brincava com a minha filha nas proximidades da minha casa. E ela brincava com as pedras que existiam ali. E ela contemplava as pedras e dizia: "Ai, que lindo!" Dizia isso também das borboletas que voavam e dizia isso dos pássaros que sobrevoavam o lugar e que cantavam. E ela se maravilhou daquele momento. E essas coisas, me fez pensar e construir essa reflexão junto com você para que nós possamos atentar, olhar a vida por perspectivas diferentes da que estamos acostumados a fazer. Essa verdade é tão significativa que Cristo Jesus, na sua fala, no Sermão da Montanha, ele escreve no capítulo 6, no versículo 22 e 23 de Mateus, dizendo: "A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, quão tenebroso será a sua vida." O que Jesus estava tentando dizer é exatamente que a janela da alma, da vida, são os olhos. E a maneira em que eu enxergo ou percebo a vida é fundamental para que a minha vida seja uma vida boa ou uma vida ruim. E de fato, a percepção visual, como enxergamos a vida, ela é determinante para uma vida de sucesso ou não. Jesus, ele deixou claro isso quando quis ensinar aos seus discípulos, quando ele cita também um texto bíblico dizendo: "Olhai para os lírios do campo e olhai para as aves do céu." Quando Jesus estava dizendo isso aos seus discípulos, ele estava chamando a atenção que, apesar de eles estarem vivendo um momento de muita ansiedade, muita preocupação com o futuro, ora, porque o Império Romano dominava sobre o mundo judaico e eles estavam então subjugados, vivendo um momento de muita dificuldade. Jesus então passa a apresentar que, apesar de estarmos vivendo um caos, uma dificuldade, é possível ver a beleza da vida, e isso nos traz uma certa tranquilidade diante de tanta mazela que a gente enxerga, que a gente vê. Enxergar a beleza da vida é fundamental para que nós possamos encarar esses desafios que nos surgem de uma perspectiva muito positiva. Eu não estou querendo aqui, nessa reflexão, dar uma visão romantizada da vida. Pelo contrário, eu quero que nós percebamos a vida de fato como realmente ela é. E há muita beleza contida aí na vida. Há muita beleza contida em nós. Quer ver um outro exemplo claro? Está registrado no Evangelho segundo escreveu São Marcos, a partir do capítulo 10, versículo de número 46, quando Jesus conta a história, ou quando Marcos conta a história do cego Bartimeu. Jesus cura esse cego. E a narrativa bíblica é muito linda e nós aprendemos lições importantes com relação a isso que eu estou abordando, a forma de ver a vida. E a forma de ver a vida, de enxergar as coisas, de enxergar a nós mesmos, é fundamental para que nós possamos dar um salto no sucesso, ou para o sucesso. O texto vai dizer que Jesus estava na sua caminhada em direção a Jerusalém para cumprir a sua missão, e era a última passagem dele por aquele caminho antes da sua morte. Durante a sua trajetória, ele passa pela cidade de Jericó, e o texto diz que Jesus, quando passava, estava sentado à beira do caminho um homem cego que estava numa situação mendigando. E esse
texto diz assentado mendigando à beira do caminho. O texto vai dizer que quando Jesus está passando, este homem cego, que tinha uma deficiência visual, diz o texto que ele, ouvindo que era Jesus que passava, ele então começa a clamar. E o texto diz que o clamor dele, o conteúdo do seu clamor era este: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto diz então que quando ele começou a clamar, os discípulos e a multidão tentaram pará-lo, contê-lo. O texto diz que quando tentaram contê-lo, mais alto ele clamava ainda, mais intensidade ele colocou no seu clamor. O texto diz então que Jesus, nesse exato momento, olha para os seus discípulos e diz assim: chama ele, traz ele aqui. E o texto diz que os discípulos vão em direção ao homem que clamava e diz: tem de bom ânimo, levantai, porque o mestre te chama. O texto, é claro, diz que o homem, o cego Bartimeu, dá um salto do lugar onde estava sentado e vai até Cristo. Quando chega até Cristo, Cristo diz para ele: o que queres que eu te faça? O cego responde: eu quero ver. E Jesus disse: então veja. Ora, essa ideia corrobora com todos esses textos, com a ideia de Rubens Alves no seu poema e com aquilo que Cristo colocou como um dos maiores princípios, a importância de perceber as coisas e de percebê-las muito próximo da realidade das coisas. Nós precisamos perceber as coisas e essas lições nós aprenderemos com o cego Bartimeu. Primeira lição que eu quero falar. A primeira lição é que este homem tinha uma visão de si mesmo, muito próximo da realidade. A sua visão não estava comprometida, a visão de si e a visão do mundo, apesar de ter uma deficiência visual. Por quê? Porque o texto mostra que este homem enxergou aquilo que a multidão não conseguia enxergar. Havia uma multidão que seguia Cristo, uma multidão que estava muito próxima do Salvador, daquele que era a esperança da humanidade, daquele que era o Messias prometido. Mas nenhum deles roubaram a cena porque não conseguiram enxergar, de fato, quem era Cristo. O texto vai dizer que o cego Bartimeu, que tinha uma fragilidade visual, ele agora não olha para a sua fragilidade. Este homem conhecia e sabia da sua fragilidade, tinha um autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, e isso é fundamental para que nós possamos vencer e alcançar os grandes objetivos que a gente tem na vida, conhecer a nós mesmos. É um dos princípios filosóficos mais conhecidos: conheça-te a ti mesmo. Este homem conhecia a si mesmo, ele sabia da sua fragilidade, tinha ciência de que era um cego e que estava sentado à beira do caminho num estado de miserabilidade social, marginalizado, e precisava de sair daquela condição sofredora. O que fazer então? Não olhar para a sua deficiência foi a primeira atitude. O que ele fez? Ele olhou para as suas potencialidades. Segundo passo, olhar a potencialidade. O que é que eu tenho de bom em mim? As pessoas têm a tendência de olhar somente as suas fragilidades, as suas fraquezas, os seus erros. Mas o que é que eu tenho de bom em mim? O que reside, o que habita de bonito e de belo aqui? E é isso que eu preciso explorar. Há belezas contidas em nós, humanos. Apesar das nossas fragilidades, há muita beleza contida aí em você. Existem riquezas, belezas que precisam ser utilizadas. E eu quero dar o nome a elas de potencialidade.
Apesar de Bartimeu ser cego e estar num estado de miserabilidade social, assentado à beira do caminho mendigando, ele fez uso das suas potencialidades para sair daquela condição. Primeiro, ele então usou a sua audição. Ele era cego, mas não surdo. O texto diz claramente então que ele ouve, ele percebe que Jesus e uma multidão que seguia passava por ali. Aquele trajeto era acostumado pessoas passarem, multidão passar em rumo a Jerusalém para o sacrifício, para os costumes religiosos judaicos, mas aquele barulho era um barulho diferenciado. E ele conseguiu perceber isso. Ele usou os seus ouvidos. Segunda verdade que eu aprendo a enxergar como cego, ou terceira verdade, é que ele tinha conhecimento prévio. E o seu conhecimento prévio ele utilizou. Por que eu digo que ele tinha um conhecimento prévio? Ele diz assim: Jesus, filho de Davi. É claro que as profecias diziam que um descendente de Davi viria e seria o Salvador. E aquela profecia estava se cumprindo naquele exato contexto. Então o cego, conhecedor prévio de todas essas profecias, dos textos sagrados, ele fez uso do seu conhecimento para identificar que aquele era o momento da sua oportunidade. É preciso enxergarmos as oportunidades que a vida nos apresenta. Quantas pessoas não conseguem sair do lugar de miserabilidade que se encontra em todos os sentidos? Estão no mesmo lugar, passando dificuldades e não conseguem sair dali, estão estagnados, justamente porque não conseguem enxergar as oportunidades que a vida coloca e apresenta diante de você. Hoje, nesse momento, a reflexão que quero fazer com você é que os seus olhos precisam abrir para que você veja, perceba, primeiro, que há potencialidade em você, que há beleza em você. Segundo, que existe também conhecimento. E você precisa fazer uso do seu conhecimento prévio para abraçar, em terceiro lugar, as oportunidades que cruzam o seu caminho. Quarto, quando ele percebe a oportunidade, ele usa uma outra potencialidade. Apesar de cego, ele não era surdo e não também era mudo. Ele usa então uma outra potencialidade. Ele usa a sua voz e faz uso das cordas vocais para clamar o socorro, clamar, pedir, fazer ser ouvida a sua voz diante da sua necessidade. Escute, esse homem clamou, usou a potencialidade vocal que ele tinha para poder alcançar o objetivo que ele queria. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender que precisamos enxergar cada potencialidade que existe em nós e delas fazer uso para alcançar os nossos objetivos. Olhe para dentro de você. Perceba que riqueza existe aí e use ela para sair dessa condição difícil que você se encontra, para sair desse contexto dramático, traumático que você se encontra. Use a sua corda vocal, use aquilo que é importante, faça ser ouvida a sua voz. Há um grande defeito na humanidade. Há um grande defeito em nós homens. Nós não fazemos a nossa voz ser ouvida. Nós precisamos fazer com que ouçam a nossa voz, no sentido de ser ouvido mesmo. Somos cidadãos e como cidadãos temos direito as nossas vozes serem ouvidas. E o texto diz que então, quando ele usa a sua voz,
os discípulos e a multidão tentaram pará-lo. E ele, diz o texto, não parou. Pelo contrário, ele colocou mais intensidade na sua corda vocal. O texto diz que ele clamou em voz mais alto ainda. E o texto é claro e afirma que Jesus, nesse momento, para, interrompe a sua caminhada, se volta para aquele que clamava. Os olhos de Cristo percebem, no meio de milhares de pessoas, a voz de alguém que clamava à beira do caminho na sarjeta. E Jesus manda então chamá-lo. Os discípulos prontamente vão até o cego e dizem: tem bom ânimo, levanta-te, porque o mestre te chama. O cego Bartimeu dá um salto daquele lugar onde ele estava e vai em direção a Jesus. E quando chega lá, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele diz prontamente: eu quero ver. E Jesus disse: então veja. O cego viu. E é interessante que o cego agora abre os seus olhos físicos, mas os seus olhos já estavam abertos na forma em que ele percebeu toda a circunstância que estava ao seu redor. Ele enxergava o mundo real muito melhor do que a multidão que estava ao redor, muito melhor do que os discípulos, que muitas das vezes não percebia quem era o Cristo que estava caminhando com eles. Esse homem nos ensina a enxergar a realidade que nos cerca, a beleza ao nosso redor, há portas abertas para a gente, há milagres, há bênçãos, há vitórias, há possibilidades para mim e para você num mundo tão rico. As borboletas estão aí, nós precisamos enxergar. Deixarmos de enxergar só os espinhos da vida, só as dificuldades da vida. Eu não estou querendo aqui ser apenas um promotor de autoajuda, como diz. Mas eu preciso entender, compreender, de que a proposta colocada por Jesus, colocada pelo poeta, que escreve a complicada arte de ver, é que nós percebamos a vida de modo diferente. Que neste dia você possa enxergar beleza na sua família. Que neste dia você possa enxergar beleza nos seus filhos. Que neste dia você possa enxergar beleza nos amigos. Que você possa enxergar a realidade que te cerca, que ela não é tão difícil assim. É necessário você enxergar a realidade que, ainda que seja difícil assim, há a possibilidade de sair dessa condição, de enxergar beleza dentro desse contexto difícil que você enfrenta, de enxergar em você riquezas, ainda que você ouça diuturnamente críticas, que você diuturnamente ouça palavras negativas. É importante, é fundamental que você tenha os olhos bons para que a sua vida seja uma vida de luz e não de trevas. Que esta reflexão possa alcançar o seu coração, que esta reflexão possa impactar a sua vida, que essa reflexão possa tomar conta de você e, a partir de hoje, você não se subestime, também não se superestime, mas que você enxergue as realidades que existem em você e consiga encontrar as riquezas contidas aí e no mundo que lhe cerca. Que Deus abençoe e tenha um ótimo dia.